Botafogo favorito. Se Botafogo nessa situação já está causando esse medo nos comentaristas, imaginem quando a situação para o nosso lado melhorar. Galera, olha só o que eles falaram do Botafogo e do Flamengo. Separei para vocês o melhor corte. E lembrando, deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre as desculpas que eles estão procurando para caso o Flamengo perca amanhã. Domingo, né? A gente fala sobre o Campeonato Carioca, os enfrentamentos, né, Gonza? Falar desse Flamengo e Botafogo, esse Botafogo e Flamengo e como as coisas mudam no futebol, né? Porque a gente viu um Botafogo ter tranquilidade para se classificar no Campeonato Carioca, o Flamengo flertar com o quadrangular do rebaixamento e nada disso entra em campo no domingo. Tudo fica para trás e agora é o Botafogo que tem uma sequência ruim de 4 derrotas consecutivas. Esse começo de temporada, nessa temporada inédita, né, que eu sempre ressalto aí, essa mistura de Campeonato Brasileiro com o Campeonato Estadual, ela traz uma série de pegadinhas, né? Uma série de armadilhas aí para os clubes, e aí as coisas mudam muito quando você consegue ter uma sequência aí de 2, 3 bons jogos. Você tem que comemorar muito porque não é fácil. Esse é um jogo que absolutamente não dá para fazer qualquer tipo de previsão, não vejo nenhum tipo de favoritismo, primeiro porque é um jogo, não é nem mata-mata, é só mata. Isso dificulta ainda mais, né? Eu acho que se fosse ida e volta, a gente poderia até falar de um certo favoritismo, porque a gente sabe da força do elenco do Flamengo, né? Mas acho que o jogo único complica até para fazer isso. O jogo único, ele diminui muito as distâncias, e eu acho que tem uma outra questão, que aí na semana que vem tem uma mistura maior ainda do que estadual e brasileiro. Tem Libertadores e Recopa. Então o Flamengo vai jogar com o Botafogo, mas já de olho no Lanús, que é o adversário dele da Recopa. O Botafogo tem a pré-Libertadores, tem um jogo dificílimo na altitude, em Potosí. E isso vai ser preciso entender. A minha grande dúvida é saber como tanto o Anselmi como o Felipe Luiz, como eles vão, que tipo de importância, que tipo de peso eles vão dar ao campeonato estadual. Porque, no caso do Flamengo, sem a conquista da Supercopa, né, quando o Flamengo perde do Corinthians, ele gasta um pouquinho da gordura que ele tinha da conquista. Não é que foi crise, nem o Felipe está com o cargo ameaçado, mas aumenta um pouco a pressão. Se ele não eventualmente perder a Recopa para o Lanús, aí as coisas já começam. A gente sabe como é o futebol brasileiro, sabe como é o torcedor do Flamengo, a obrigação que é do Flamengo sempre estar vencendo. E aí começa a jogar peso, né, nas outras competições. E no caso do Botafogo, a questão de você ter que jogar a pré-Libertadores, né, e o Botafogo lutou tanto no ano passado, foi um ano difícil, um ano de reconstrução, e aí você de repente ter que jogar a tua força máxima numa disputa contra o Flamengo e depois ter problemas físicos, o que seria muito natural no jogo da altitude, não dá para saber. Assim, eu não sei qual, a gente não tem ainda qual é a escalação, e a partir das escalações a gente vai entender o que os treinadores estão esperando e projetando para esse confronto de estadual. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Jéssica? A gente faz projeções, né, em relação a prioridades de campeonatos, a gente fala isso todo ano. Só que em 2026 a gente começa a fazer isso mais cedo, e a gente só consegue ver justamente uma hora antes da bola rolar, que é quando saem as escalações oficiais, principalmente falando desse clássico, né? E o Flamengo, o Botafogo tem um jogo contra o Potosí na altitude na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Lanús na Argentina na quinta. É um dia a mais de preparação, mas eu acho que talvez seja a prioridade por ser um jogo valendo taça, né? A gente fala do Flamengo no Campeonato Carioca, o Flamengo não tratou o Carioca como prioridade, ele apenas mudou a rota para escapar de um quadrangular muito incômodo contra o rebaixamento, que aumentaria ainda mais. Eu fico até me perguntando em que momento seriam encaixados os jogos se o Flamengo tivesse ido para esse quadrangular contra o rebaixamento, porque são 6 datas. O Flamengo teria 6 datas, tem essa agora no Carioca garantida no fim de semana, mas enfim, talvez o Felipe Luiz observe com mais atenção a parte física desses jogadores. Vale lembrar que o jogo contra o Botafogo é no gramado sintético, isso muitas vezes também muda um pouco a escalação, alguns jogadores não se sentem tão confortáveis, olhando para esse jogo contra o Lanús fora de casa na Argentina, né? Bom, primeiro que, assim, eu não acho que tenha sido errado o Flamengo, ou qualquer outra equipe
da Série A do Brasileirão não ver o estadual como prioridade, não ter visto o estadual como prioridade. A questão é que a pressão começa a vir da arquibancada porque os resultados são ruins e porque o Flamengo poderia ser rebaixado no estadual. Mas o que realmente impactaria no Flamengo ser rebaixado no estadual? Uma marca na história do Flamengo? E eu acho que o rebaixamento beirava o impossível, tá? O Flamengo Também iria para um acho. quadrangular onde ele é muito superior aos Mas aí outros ia ter que times. colocar os titulares para jogar. Pelo menos em alguns jogos para garantir uma pontuação tranquila, Isso. né? Aí atrapalharia o planejamento do Flamengo, assim, os clubes eu sei que isso não tem como fazer porque existe uma questão política, principalmente no caso da FERJ, é uma questão em contrato, né, que os clubes assinaram. No regulamento, né? No regulamento, para colocar seus times, seu time principal para jogar, né, depois das 3 primeiras rodadas. Então isso é um compromisso que os clubes assumiram com a federação. Então é claro que os clubes têm que cumprir isso. Mas caso não houvesse essa cláusula, o estadual deveria ser um torneio de pré-temporada para as equipes da Série A. Para realmente ter uma temporada completa até final do ano, bem estruturada, bem pensada, com os times bem fisicamente, começando um Brasileirão bem fisicamente, o mundo ideal seria esse. Mas no Brasil isso é praticamente impossível, porque tem diversas questões, e principalmente políticas, para que isso não aconteça. Agora vamos lá, né? Em relação a essa disputa toda, eu vejo esse jogo Botafogo e Flamengo um jogo muito aberto de verdade. Porque embora a gente tenha de um lado um Flamengo que está com um elenco incrível, muito bom, como sempre, tem uma questão física que eu acho que ainda não está no melhor do Flamengo, até por conta desse início de temporada conturbado, e um Botafogo que tem um ataque muito veloz. Eu tô achando a defesa do Flamengo ainda distante daquilo que a gente sabe, especialmente em velocidade para conter os contra-ataques. E a gente sabe como o Flamengo gosta de ocupar o campo do adversário, e os gols que o Flamengo tem sofrido nesse início de temporada tem sido mais ou menos assim, com umas dificuldades defensivas de aguentar correr para trás, essa recomposição na hora que o adversário consegue pegar o Flamengo com essa linha muito alta. É algo que vai ser aprimorado com o andar da carruagem, mas nesse momento ainda a gente não viu, está na melhor forma física e técnica dessa linha defensiva do Flamengo. E eu acho que o Botafogo pode se Eu não sei se é medo ou se é respeito. Como assim o Flamengo não ligou pro Campeonato Carioca? Como assim o Flamengo menosprezou? Não tem lógica. O sentido da matéria era para ser o seguinte: o Flamengo perdeu nos confrontos diretos pro Vasco, pro Fluminense, sei lá mais para quem. E eles não conseguiram se classificar disso. Eu queria saber por que a mídia não fala justamente da questão das combinações de resultado que resultaram no Flamengo ainda se classificar para as quartas do Carioca. Não tem lógica, foram 16 combinações de jogos, todos. Bom, os times que vinham ganhando não venceram mais, exceto os grandes, tá, galera? Os 4 grandes do Rio e fora o Flamengo. O Flamengo já estava quase rebaixado, claro, não ia cair, quem ia ter o quadrangular, mas na questão de classificação para as quartas de finais, a gente sabe que teve um balançado ali, um aperto de mão, né, galera? Ficou muito claro. Mas eles não admitem, eles ficam o tempo todo jogando a desculpa que o Flamengo tá com isso, o Flamengo tá com aquilo. O Botafogo não tem problemas. Aí quer dizer que se o Flamengo perde pro Botafogo, é porque o Flamengo menosprezou o Campeonato Carioca. Não tem lógica, cara, não tem lógica. O Flamengo tá num momento ruim e as equipes estão párea com ele. O Botafogo tem tudo para ganhar amanhã. E se jogar bola igual jogou no segundo tempo contra o Cruzeiro, tem total chance de golear o Flamengo amanhã. Tá certo? Então o Botafogo tem tudo para sair vitorioso amanhã. O problema é que eles não querem admitir. E sim, o que a moça falou, o que a comentarista falou, real, o ataque do Botafogo é um ataque rápido. Bota ali o Vidalba, o Montoro. Bom, se esses caras jogarem o que jogaram contra o Cruzeiro, o Flamengo vai tomar um show de goleada. O Botafogo precisa apenas acertar a marcação, porque contra o Fluminense no último jogo tava uma zona, não deu para acertar nada. Então agora vamos aguardar as próximas palavras, os próximos capítulos dele, caso o Botafogo ganhe. E também vamos ver aí o que é que eles vão falar, como eles vão reagir aí, se caso isso acontecer, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa matéria.